Olá, começando mais uma edição especial do Jornal Argumento aqui pela TV Capital Canal 32, também pela NET Canal 23 e para vocês que nos acompanham por todo o Brasil através do site tvcapitalgoiania.com. Edição especial porque temos o prazer, o orgulho e a honra de receber a visita Padre Jesus Flores, bola de cristal, experiência, ou seja, o que falta sensibilidade, vivência no jornalismo sobra para o senhor. Então é um programa que é uma vez na semana, mas repercute durante toda a semana. Obrigado pela presença. Obrigado. Agora, meu grande questionamento com o jornalismo político no Brasil é que todo mundo quer trabalhar mais com bola de cristal do que com verdadeira investigação, com verdadeiro acompanhamento dos fatos. Então todo mundo prevê. Só que enquanto está prevendo aqui, os fatos estão acontecendo tudo diferente lá fora. Tudo diferente daquilo que os cartomantes estão tentando enxergar nas suas bolas de cristal. Ou tentando, Padre Jesus, aquela velha questão da opinião formada e não formar opinião. Então, para formar a opinião de acordo com a opinião dele, para impor uma opinião e para criar fatos consumados. Só que o povo está cada vez mais esperto, como se dizia, ladino, já não está indo tanto nesta conversa. Padre, o senhor acha que nós teremos nessa eleição agora, porque o senhor mesmo fala que a percepção do cidadão, ela aumentou, ou seja, vamos chamar isso de cidadania, né? Está aumentando. O senhor acha que isso vai refletir nas eleições ou vai ser igual a Copa do Mundo? A gente trocou as pedras e os paus pelas bandeiras e quando chegar na eleição, todo mundo vai querer um feriado, vai viajar e as coisas continuam se repetindo no Brasil. Não, o que acontece na política é que prever não dá. Ainda mais prever numa situação como esta de verdadeira revolta popular que está extravasando a sua insatisfação, que mostra os seus desejos e que diz, nós queremos prioridade verdadeira. A grande descoberta desta revolta popular agora nós queremos prioridades verdadeiras. Nós queremos as nossas prioridades e não as prioridades daqueles que querem pensar por nós, que querem interpretar o nosso pensamento e querem ser os legítimos portadores da nossa opinião, como se nós os tivéssemos delegado para se apresentarem como representantes de nossa opinião. O povo está querendo ter a sua opinião, está querendo impor agora a sua opinião. Prioridade é educação, prioridade é saúde, prioridade é segurança, prioridade é infraestrutura, prioridade é gastar o dinheiro onde é mais importante, mais urgente para resolver os problemas do povo. Porque antes, prioridade é o que estava na cabeça dos políticos, era o que estava na cabeça dos marqueteiros, que muitas vezes não têm experiência política e nem conhecimento de política e muito menos uma proposta política séria para se fazer o eleitorado. Então a grande descoberta nós queremos as nossas prioridades, não as suas. E mais, se o brasileiro fosse guiar pelo pensamento do que se publica todos os dias no jornal, ele tinha que ter um pensamento completamente diferente daquele que tem.
A imprensa está seguindo o seu caminho por aqui e o povo está caminhando para lá. Um verdadeiro fiasco para a imprensa, aqueles que se dizem formadores de opinião e que não são mais formadores de opinião. Padre Jesus, eu confesso para o senhor que essa semana eu fiquei assim, um tanto quanto preocupado, porque tão logo foi anunciada essa chapa, não entro no mérito, eu acho que o eleitor é que tem que decidir, mas assim, grande parte daquelas pessoas que falaram sobre a aliança de Íris com o Caiado, tinham já uma opinião formada de que era um caso antagônico, que não combinava, que era o velho contra não sei o quê, isso e aquilo. E aí a gente vê em algumas situações, até mesmo aqui na TV Capital, no Capital Urgente, que o cidadão ele não aceita mais essa pseudo-verdade empurrada goela abaixo. Não, o povo vai examinar, está examinando, e ele age mais pelo coração do que por uma reflexão orgânica. Não está habituado a isso e reage mais pelo coração. De tal modo que ninguém pode garantir, esta aliança está feita para dar certo, esta aliança está feita para vencer, esta aliança é imbatível. Isso não existe, porque o voto está na mão do outro, o acompanhamento está na cabeça do outro, as escolhas estão na cabeça do outro. Pode dar muito certo. Veja a aliança Eduardo Campos Marina. Todo mundo julgava que era a vitória certa do Eduardo Campos quando pegou alguém que tinha tido 20 milhões de votos na eleição passada. Noutro texto e noutro contexto, muitíssimo diferente de 2014, ela teve 20 milhões de votos. Quando fizeram aliança, perceberam que a aliança é completamente anômala. Como casar um partido socialista, que é capitalista, Paradoxo, e que quer aliança profunda com os capitalistas, e quer o apoio total dos capitalistas, com alguém que tem outras ideias, nem sempre bem definidas, mas outras ideias e também, não é, bastante preconceito e bastante capricho, como Marina Silva tem. Ela é caprichosa, não é nesse de caprichoso, mas ela é cheia de caprichos, né? E de quereres. Ela é cheia de quereres. E naturalmente ela bate o pé e quer impor o querer dela pelo fato dela ter tido 20 milhões de votos na eleição passada, porque ninguém tem capital político determinado, ninguém tem curral com gado preso para saber, terei tantos votos porque o meu curral está com tantas pessoas aqui dentro e todos são meus eleitores. Não existe mais isso. E a aliança de Marina com o Eduardo Campos só tem trazido problemas, né? Por enquanto está criando mais problemas do que soluções, porque inclusive ele não está conseguindo cumprir nas pesquisas e as contradições internas que aparecem muitas vezes também na mídia estão fazendo com que ele não saiba como fazer para voar. Além de pato, tem o pé amarrado no chão. Boa. Padre, eu só vou fazer uma confissão pro senhor aqui, viu? Depois que o programa vai ao ar, eu tenho que desligar meu celular. Vou ficar o dia todo sem desligar meu celular, com meu celular desligado. Porque é impressionante. As pessoas, elas têm uma capacidade imensa de não aceitar certas verdades e preferem afagos, né? Coisa que aqui a gente não faz, né? Então, assim, terminou o programa, eu já fico o dia todo com o celular desligado. Agora, uma coisa que eu faço questão de ser é não querer ser guru de ninguém e nem palavra definitiva sobre nada. O que eu apresento é a minha opinião e você tem o direito de ter a sua opinião, de concordar, de discordar, de gostar, de não gostar. O que eu não posso é trair a minha consciência e falar e
concordar com aquilo com que de fato eu não concordo. A vida inteira eu soube bater o pé e dizer não, não importa quem, e dizer sim, mesmo contrariando as pessoas, dizendo sim e dizendo não. Isso aí o poder não gosta, padre, o poder se diz democrático. Mas o poder não é assim tão refratário, desde que a gente saiba respeitar e preservar a vida particular das pessoas. Não entro na questão de vida particular de jeito nenhum. Nunca vou chegar aqui e dizer o deputado tal é um ladrão, o governador tal é um ladrão, o senador tal é um ladrão. Não, eu não tenho dados concretos para dizer se ele roubou ou não roubou. Isso é um problema que a polícia tem que ver, o Ministério Público tem que ver, a Justiça tem que ver e tem que julgar com o contraditório para se chegar a uma conclusão. Não acho que nós temos direito de dogmatizar a partir dessa cadeira em que estou sentado diante desta Câmara. Não tem direito de criar dogma nenhum. Dou minha opinião e você discuta a sua comigo, com outro, mas discuta. Não aceite nada sem discutir. Desde 1960 e poucos, o senhor tem feito esse trabalho, porque não é formar opinião, é estimular o cérebro da pessoa a pensar. Alguns fatos, por exemplo, na campanha de Pedro Wilson, quando todos falavam que ele havia votado a favor do aborto, o senhor foi o único jornalista que disse que era mentira. Pedro Wilson me disse que recebeu vários telefonemas, afagos e tapinha nas costas, mas o único jornalista que teve a coragem de dizer que era mentira foi o senhor. Então as pessoas chegavam e diziam para ele, né, em particular, você assim, mas ninguém tinha coragem de chegar num microfone ou numa câmera e dizer não. Isso é uma questão de consciência, uma questão de convicção. Não digo sim nem para as autoridades eclesiásticas, nem civis, e para ninguém. Se eu não concordo, não concordo. Se eu não acho oportuno manifestar, eu me calo e me retiro. Quando eu não gosto e não vejo condição de falar com utilidade, eu me retiro. Mas é preciso saber respeitar a opinião. E agora o povo está tendo opinião e não adianta ficarem fazendo conchavos de cúpula, não adianta acertar tudo na cúpula, porque o povo não é manobrado por cúpulas partidárias. O jogo da cúpula é uma coisa e eles pensam que porque eles jogam essa jogada vai dar certo, porque pode não dar certo. E aí eu tenho muitas informações de bastidores para passar para o senhor sobre esse fato, mas vamos começar falando sobre pesquisas que foram divulgadas essa semana, né? Intenção de votos para o governo do estado e também para o Senado Federal, e também a situação um tanto quanto delicada do senador, do candidato, do deputado e candidato ao Senado, vamos falar daqui a pouco sobre isso, Padre Jesus, Ronaldo Caiado. A gente tem o cenário 1 aí, isso aí foi uma pesquisa que foi divulgada, pode colocar no vídeo, né? Ela foi divulgada pelo Instituto Fortiori, Padre Jesus, divulgado aí no dia 22 de junho, do Fortiori aí, onde mostra que se as eleições fossem hoje, Padre Jesus, tá aqui, do Fortiori, se fosse hoje no primeiro cenário, Marconi Perillo teria 37% das intenções de votos, né? Iris Rezende 30%, Vanderlan Cardoso 9%, Antônio Gomide 7%. Isso aí foi um primeiro, fizeram duas projeções, né? O primeiro, ele esse aí só foi feito um, né? E depois o mesmo instituto, ele fez uma pesquisa para o Senado Federal. Aí já aí assim, já houve uma confusãozinha, erraram ali,
Não, equivocaram. Vamos colocar o cenário para senador do Instituto Fortiori. Pode tirar e trazer para cá? Não tem problema. Padre Jesus, Ronaldo Caiado disparado com 36%, Marina Santana com 18%, Vilmar Rocha com 10% e Aguimar Jesuíno com 2%. Primeiro, essa questão aí, foram duas pesquisas publicadas, elas trazem números muito parecidos, né? Numa delas, Marconi tem 37%, depois foi divulgada uma pesquisa pelo Groupon, onde Marconi Perillo tem 34%, Iris tem 29%, Vanderlan tem 11%, e depois nós temos a pesquisa aí para senador, aonde Ronaldo Caiado ainda continua com esse percentual de 34%, Marina 26%, Vilmar Rocha 13%. Padre Jesus. Nós falávamos aqui no domingo passado que o pessoal do Palácio estava tirando a champanhe do gelo, estava tirando a champanhe da geladeira. Então, esses números retratam mais ou menos a realidade de que Iris não está morto, né? E provavelmente aí, tudo indica, teríamos um segundo turno, voltaremos a ter uma polarização entre Iris e Marconi. Agora, o que chama a atenção é a rejeição. Marconi Perillo ainda lidera com 36% de rejeição, Iris tem 25%, e aí vai. Então, ou seja, Padre Jesus, tudo que estava certo já não está mais certo. Mas ninguém estava esperando que a campanha seria um passeio. Eu já me lembro de alguém que entrou numa campanha julgando que era um passeio. Não fala isso que meu telefone vai tocar. Não estou dizendo... Brincadeira. Não estou dizendo quem é, mas alguém julgou. Quando alguém cobrou tanto pela campanha, disse, mas você quer tanto por uma campanha, já ganha? Tá bom. E acontece que ele perdeu a eleição, porque a campanha já estava a ganhar. Então, Marconi tem muita experiência, Iris tem muita experiência, né, de disputas eleitorais, e eles sabem que não existe vitória de véspera, e muito menos ainda a vitória antes do começo oficial da campanha eleitoral, e muito menos ainda antes do tempo no rádio e na televisão, porque aí, é claro que vai ser a oportunidade em que a população vai ter para ouvir, para fazer as suas análises, para comentar. E o mais importante disso não é o que o político fala e nem o que apresentam na televisão. É a conversa que nasce dali, e nesta conversa as informações têm a sua chega, e com isso as pessoas dialogam, e dialogando fazem o discernimento e podem fazer as suas escolhas com bastante tranquilidade e também com bastante segurança. O mais importante não é aquilo que vai, aquilo que é jogado, aquilo que depois é dissecado no debate popular, na mesa do bar, na casa, no jantar, onde estiverem, e aí as verdadeiras informações, os bastidores também entram em cena, que lá não aparece bastidor, né? Não. Aí não aparece, nunca, não. Nada. Mas bastidor aparece na hora que dois estão conversando sobre o candidato. Então, essas pesquisas estão dizendo que há realmente uma disputa, há dois candidatos mais fortes, disputando de uma forma mais direta, dois de uma forma mais distante pelas pesquisas atuais. Não são tão precoces assim, porque afinal estamos em campanha há 2 anos ou mais, já estamos em campanha há 2 anos, não é precoce, mas a pesquisa verdadeira vai ser mais próxima quando os candidatos se contrapuserem no rádio e na televisão. Mas antes disso, padre, terão que apagar o incêndio interno, porque Marconi Perillo, né, eu até falei aqui, Marconi Perillo disse que é candidato à reeleição. Aí eu falei, daqui a pouco vão descobrir que o mar tem água,
que algumas coisas, né, coelhinho da Páscoa não existe, coisas desse sentido. Bastou Marconi Perillo oficializar a chapa, lançar a chapa, os problemas surgiram. A disputa do vice, inclusive na ida no lançamento da campanha, da oficialização da chapa, né, de Marconi Perillo, ali estavam até prefeitos do PT, estavam ali grande parte de prefeitos e membros do DEM. Então, ou seja, o próprio problema que se criou agora com o vice José Eliton, que é do PP, e o PP não quer se coligar, porque se houver uma coligação, dificilmente ele vai eleger alguém. O PTB já começa a dar sinais de rebeldia, e, ou seja, aquele problema que estava na oposição, agora começa a incomodar. Inclusive, é só uma outra informação. Marconi foi muito inteligente quando não se declarou candidato, embora todo mundo tivesse a certeza absoluta que ele era candidato, todo mundo tinha certeza absoluta. Mas ele não era declarado, então a luta era diferente. Ele ficou mais livre e pôde trabalhar com mais tranquilidade. A partir do momento em que alguém se declara candidato, né, tudo muda e todo o enfoque também muda, e aí começa diferente. Veja o caso, Joaquim Barbosa, candidato, bem posicionado nas pesquisas, quando ele estava entrando nas pesquisas. Mas no dia que ele declarasse, eu sou candidato, o negócio mudaria completamente. Sim. Não teria mais a consideração e o respeito para com o ministro do Supremo, mas seria o cidadão comum, que é o político, um cidadão comum, embora político, que iria levar uma saraivada de ataques e até de dossiês que poderiam aparecer daqui e dali contra ele, assim por diante. E não poderia mandar o jornalista ou o mediador do debate buscar informação no lixo, né, no chiqueiro. Aí não, se ele mandasse isso, era o fim, não é? Se ele fizesse o que ele fez como ministro do Supremo, era o fim dele. Já podia fechar a mala e embarcar para outra. Agora, Padre Jesus, esse incêndio que devem ser e tem que ser apagados na base aliada. Começando pelo fato aí do vice José Eliton, né? Ele é do PP e saiu do DEM, né? Foi para o PP, não quer uma coligação com os partidos da base, quer uma campanha. Esse que é o grande problema, Padre Jesus. Quando o senhor fala, acerta-se lá em cima, mas não se consulta lá embaixo. E todo mundo fica esperando o que vai acontecer em cima para reagir. Dentro dos partidos, eles vão se conformar com aquilo que a cúpula decidir, porque não tem nem como não ser assim. O que podem fazer é debandar, mas aí, conforme a data da convenção, já é tarde para a debandada e não tem perspectiva a não ser fazer corpo mole, não participar da campanha e entregar os pontos. É o que aconteceu na campanha passada, quando Jovair foi o candidato do governo. Os vereadores e membros do PSDB, inclusive eu entrevistei aqui o vereador Anselmo Pereira, quando o Sandy Júnior foi candidato, ele disse abertamente, candidato, mas não vou fazer campanha, não vou pedir voto. A mesma coisa que está acontecendo com o PTN, padre. O PTN do Reda não vai para lugar nenhum. Já quer liberar todo mundo para ir para onde quiser. Ou seja, mas o povo já vai para onde quiser mesmo e para onde quer. Esse negócio de achar que se resolve política com liderança não passou do tempo. Cidadezinha do interior ainda acontece. Mas para governador de estado, para deputado federal, para senador, a coisa se resolve em outro âmbito. Façam a campanha competente, apresentem propostas competentes, mostrem convicção e mostrem coerência, que aí as pessoas vão olhar, prestar atenção e seguir, serem convencidas pela emoção que sentirem nos candidatos.
Porque tem gente que fala por falar. Padre... Aí já não vale nada mesmo e o povo tá falando borracha, perder tempo com esse não. Não caiu bem Armando Virgílio na chapa de Íris. Olavo Noleto não ficou nada satisfeito. Tiveram uma conversa muito boa. A situação ali não ficou muito bem. E o grande problema, Padre Jesus, o governo federal ele tem um interesse muito grande em eleger um senador aqui no estado de Goiás. Pensavam em Antônio Gomide. Antônio Gomide, até agora, não arredou o pé. Agora, Ronaldo Caiado, se eleito, ele tem uma representatividade muito maior do que o governador, porque no Senado Federal tudo se iguala. Inclusive, a presidente Dilma tem sérias dificuldades no Senado Federal. No Senado. Mais na Câmara do que no Senado. Exatamente. Agora, para lideranças de Brasília, a eleição para o governo do Estado pouco ou nada conta. Se eles pensam assim, eles estão errados, porque no fim pesa, e esse negócio de minimizar a política apenas a um segmento, aos outros não tem peso sim. Goiás já tem peso, agora o que precisamos de políticos que de fato mostrem esse peso e que marquem presença lá no Senado e na Câmara para que esse peso se manifeste como se manifesta através das bancadas do Nordeste. Eles dominam o Congresso Nacional. Sim. Quem domina o Congresso Nacional não é São Paulo, não é Rio de Janeiro. Não é Rio de Janeiro. Quem domina o Congresso Nacional é o Nordeste, porque eles têm políticos muito habilitados. Não vou dizer se são isso ou são aquilo, mas eles de fato têm experiência, são profissionais e sendo profissionais eles conseguem o que querem no Congresso Nacional. Quando eu falo, padre, da importância do Senado, todo mundo se lembra que houve uma reunião onde Marconi, segundo informações, se encontrou com Lula e no dia seguinte seria votado a questão da CPMF. E Marconi Perillo fez um discurso duro contra a CPMF, ela foi derrubada. Um governador não derruba uma CPMF. O Senado Federal... Mas não foi uma pessoa... Porque aqueles que instituíram a CPMF, por ser agora reproposta pelo PT, pelo governo do PT, eles porque queriam derrubar. De um modo que é claro que o voto do Marconi teve peso, mas ninguém vai dizer que foi um discurso que fez com que a CPMF caísse no Brasil. Ele teve peso comum, né? Os votos são muito poucos, então cada um pesa muito, mas... acho que também não se pode superestimar o poder de qualquer um. Agora, Padre Jesus, a situação de Ronaldo Caiado, e do PT também, e do PMDB também, porque a indefinição fez com que muitos, de forma velada, rendessem apoio a Marconi Perillo. Ronaldo Caiado está tendo dificuldades agora para trazer o partido para ele e para essa aliança com Íris Rezende, porque demorou muito. Marconi visitou todos os interiores, todas as cidades do interior, inclusive com prefeitos do PMDB, do PT e do DEM, e agora a dificuldade de arrebanhar, ou seja, de trazer esse pessoal de volta. Não só o DEM, talvez o mais preocupante, né, Padre Jesus, porque vai ser difícil, porque Íris ele vai, claro, ter aqui uma participação direta e uma ligação muito próxima à presidente Dilma e a Lula, que ideologicamente Caiado está muito longe aí de um... Ele não vai se aproximar, não vai se aproximar, não vai mudar, porque ideologicamente são opostos. Sim. Um está aqui, o outro está aqui, e quando se aproximam é para o confronto. É claro que o PT queria tudo menos uma vitória de Ronaldo Caiado para senador de Goiás. Isso não tenho dúvida. Exato. Porque é um homem forte, não é? Boa retórica, boa presença,
Na Câmara já faz barulho, imagina no Senado. Então, no Senado ele terá muito mais chance, porque os que estão lá falando pelo partido dele são muito frágeis. Não tem nada de retórica e não tem convicções também, não. Então, é claro que eles seriam uma presença marcante. Agora, é importante o Senado? É importante a Câmara Federal? É importante a eleição para governador? Todos têm a sua importância dentro do seu âmbito. Agora, o que chama a atenção, padre, é Vilmar Rocha, o primeiro candidato aí que lançou o seu nome, não sobe nas pesquisas, não cresce nas pesquisas. Aí você pode olhar aí que a gente vendo a intenção de votos para senador, Vilmar Rocha pede para Marina Santana, que nem lançou ainda candidatura para o Senado. O Vilmar Rocha, numa pesquisa, ele tem 13%, né? A Marina tem 26%. E outro fato também, na outra pesquisa que a gente já tem aqui, Vilmar tem 10% e Marina tem 18%. Isso vai depender muito depois que começar a campanha eleitoral, aí pelo interior, como também no rádio e televisão. O Demóstenes, quando começou a campanha, era um ilustríssimo desconhecido, apesar de ser um brilhante promotor de justiça, um brilhante procurador. Fez o seu trabalho como procurador-geral, foi secretário de segurança, mas isto não indicava que ele tivesse potencial para ser eleito senador. Quem que o elegeu? Marconi o elegeu. Quem elegeu vários senadores no tempo do domínio completo do Íris aqui no estado de Goiás? Foi ele. Inclusive uma pessoa assim que, sem graça para a política, como Onofre Quinan, merece todo o respeito, mas era uma pessoa insossa para se apresentar e conseguir a atenção. É igual o Geraldo Alckmin, chuchu. Chuchu. Mas então, ele foi eleito senador contra na época lá, disputou... aquele médico oftalmologista de Anápolis. Ai meu Deus do céu, agora me foge a memória, mas era foi... um menino, um jovem novo, brilhante, né? Boa pessoa, e no entanto perdeu para o Onofre Quinan. Exatamente. Agora, padre, a gente vai ter que ir para o intervalo. Marconi tem força hoje para eleger um senador? Olha aí, vamos ver a campanha, porque afinal, que agora o Ronaldo Caiado, que já tem uma história aí, é um adversário respeitável. Ele já começou atirando. Essa semana, né? Já cobrou muitas coisas. Então é um adversário respeitável. Vai depender então também do apoio que Ronaldo tiver do Íris e do apoio que Marconi der para o Vilmar Rocha. Porque pode ser um apoio e pode ser um apoio com toda a força para conseguir realmente a vitória. Vai depender. E, Padre Jesus, para finalizar, a chapa do PT deve ter aí Antônio Gomide, o vereador Tairone, vice, e Marina na condição aí de senadora, uma chapa puro sangue. Esse negócio de puro sangue não significa força. Pode ser força. Para algum partido interessaria, por exemplo, para o PSDB, interessaria ter um outro PSDB de São Paulo. Interessaria ter porque afinal o candidato agora é de Minas, não é de São Paulo. Então interessaria. Mas aqui dizer que a chapa puro sangue acrescenta, não acredito muito não. Mas, é claro, vai ser uma campanha despretensiosa, não tem nenhum aliado, não sei, recursos, não tem muitos recursos, vai ser uma campanha bem difícil. Padre, agora uma pergunta que eu faço para o senhor. Marconi, ele recebeu o apoio de 17 partidos. Será que essas 17 ideologias convergem? Não existem esses partidinhos. Eles não têm, com a raríssima exceção, não tem ideologia nenhuma. No Brasil, o PCB, de repente, vira PPS e vira aliado do PFL e do DEM hoje com a maior tranquilidade.
PSB une-se a PPS e a DEM com a maior tranquilidade. PMDB se alia a DEM com a maior tranquilidade. Não existe isso. São partidos de um mero oportunismo, criados por razões pessoais, que permanece aí para a vantagem dos donos desses partidos. Aí depois tem o tal das secretarias especiais, né, Padre Jesus? Aí criam-se, né? Secretarias especiais, só tem uma cadeira, uma mesa e um telefone. Uma bela sinecura, né, para a pessoa trabalhar quem quer trabalhar. Isso aí é verdade. A gente vai para o intervalo comercial, a gente continua falando sobre isso. Agora, Padre Jesus, me chamou muito a atenção. A gente sempre fala, o senhor vai comentar isso depois, a gente sempre fala que aqueles presos comandam o crime de dentro dos presídios. Valdemar da Costa Neto, Padre Jesus, está preso e coordenou a mudança do Ministério dos Transportes de dentro da Papuda. Então, é um assunto que a gente fala depois do intervalo, um instante só. De volta com o Jornal Argumento pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, recebendo aqui, muito prazer, a visita do Padre Jesus Flores, né? Filósofo, antropólogo, e mais um tanto de coisa, né? Sem título nenhum. Mas, padre, eu estava até brincando, né? Eu falei assim, tem problema não, se a seleção brasileira perder a Copa do Mundo, pode vir aqui para a Assembleia que eles dão título, porque o que não falta aqui é título, né? Então, assim, não, é brincadeira a distribuição de título honorífico, né, de cidadão goianiense, de cidadão goiano, e nos outros estados também é brincadeira. Padre, eu fiz uma pesquisa no site da Câmara Municipal de Goiânia. A maior atividade que os vereadores fizeram foi conceder título de cidadania, sessões solenes à noite, e a Assembleia Legislativa aqui, ela é uma das recordistas na modalidade de conceder títulos, medalhas, reconhecimentos e tantas outras coisas nesse sentido. Até Carlos Cachoeira recebeu esse título, Padre Jesus, até Carlos Cachoeira. Ele já foi rei aqui nessa praça, né? Já. Nós vamos fazer o seguinte, vamos ver, nós conversamos aqui na semana passada com a saída de Joaquim Barbosa, entraria Barroso para ser o relator da ação penal 470, e o Padre Jesus também falava, cada cabeça pensa de um jeito, e realmente pensou completamente diferente daquilo que pensava Joaquim Barbosa quando negou o direito aos condenados, né, de poderem trabalhar fora, ou seja, cumprir o regime semiaberto, sendo que o regime trabalho semiaberto pode ser feito também dentro da Papuda, mas houve um novo entendimento sobre isso. Vamos ver, solta aí. Bom, Padre Jesus, Genuíno não teve o direito de prisão domiciliar. Agora, todos os outros tiveram o direito de poder trabalhar fora, algo que Joaquim Barbosa negou. E aí, muda-se relator, muda-se todo o entendimento, muda-se tudo. Mas aí a decisão não foi tomada pelo relator apenas, foi tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ao qual o Joaquim Barbosa deveria ter consultado em vez de dar decisões autocráticas sem considerar o pensamento e a forma de julgar dos outros juízes. Foi essa centralização de poder que ele exerceu, achar que ele poderia substituir todo mundo e que os outros eram descartáveis, o que não fez o Barroso. Ele então lançou para o plenário e o plenário decidiu, né, que eles tinham direito a trabalhar sem aquela condição que Joaquim Barbosa estava colocando. Quanto à questão do Genuíno, a decisão do Supremo foi diferente. Eles julgaram a partir dos laudos médicos que eles receberam da UNB
que ele tem condição de cumprir a pena na prisão. Né? Inclusive é baseado no fato de que existem detentos em estado terminal, com a saúde muito mais agravada. E agora, aí... isso não justifica, né? No caso, esses casos extremos não podem justificar outro. Existe o risco, a saúde está se debilitando e sendo prejudicadas, aí seja genuíno, seja qualquer outro preso, deve ter esta prerrogativa de poder manter e continuar preso na própria casa para poder cuidar da saúde. É um direito natural que a pessoa tem, o cuidado da saúde. E não é o Estado que pode simplesmente ignorar e jogar todo mundo lá, morra, ainda que seja na miséria. Mas é uma realidade. Agora, outro fato que chamou a atenção é Valdemar da Costa Neto. Inclusive, padre, é impressionante, né? Falar sobre isso, a questão das coligações, dessas coisas. Eu estava estudando, sabe quem elegeu Valdemar da Costa Neto deputado? Tiririca. Na mesma coligação, ou seja, votaram no protesto, contra o protesto e tal, votos de Tiririca sobraram, elegeram Valdemar da Costa Neto. E entrevistei essa semana aqui agora um professor de ciências, ele me falava do fenômeno Enéas, que elegeu um deputado com 196, ele pensava que era 250, 196. E outra informação que ele me trouxe, padre, me deixou mais ainda, como é que eu vou dizer para o senhor? Perplexo. Se tivesse mais, ainda a votação de Enéas, elegeria mais um deputado, Padre Jesus. Se tivesse... Ele elegeu naquela ocasião 5 ou 6. Exato, ele elegeu não elegeu 6, mais porque não tinha. Porque não tinha. Se tivesse um sem nenhum voto, ele também levaria, Padre Jesus. Aí, ou seja, Valdemar da Costa Neto... É uma questão do voto de legenda que tem, né, esse problema, que é também uma solução enquanto se valoriza o partido, de tal modo que fica a responsabilidade para o partido de colocar em pessoas decentes, pessoas convenientes para serem candidatos e aí poderem ser eleitas também pelo voto de legenda. Dificilmente alguém é eleito sem legenda. São pouquíssimos no Congresso Nacional aqueles que são eleitos prescindindo completamente da legenda. São pouquíssimos. Aqui em Goiânia, só 5 vereadores tiveram votos para serem eleitos. São 35. E para deputado federal foram pouquíssimos. Exatamente. Que foram eleitos diretamente pelos votos que ele recebeu nominalmente. Né? A maioria, a quase totalidade é voto de legenda. Exato, isso aí o eleitor não sabe como é que isso funciona, né? Às vezes vota... Mas eles sabem a legenda, porque muita gente vota mesmo direto na legenda. Tem gente no que partido, vota já na legenda, não é? Que é uma alternativa. Exato. Agora, Padre Jesus, a presidente Dilma, ela cedeu à pressão do Valdemar da Costa Neto, que está preso, e... A presidente Dilma, ela mudou o ministro do Transporte a pedido voluntário de Valdemar da Costa Neto. Agora, não é só, quando se fala o Ministério do Transporte, não é um ministério, é porque os deputados estão de olho no DENIT, padre, porque o DENIT está havendo esse processo de privatização, então as rodovias, tudo isso, muito dinheiro está correndo. E Valdemar da Costa Neto, preso, sugeriu à presidente Dilma a mudança do ministro que foi aceita. Ele tem influência no partido dele, porque ele era presidente do partido, como Roberto Jefferson, mesmo com tudo o que aconteceu, continua tendo influência no PTB, porque ele era presidente, tinha influência, manteve essa influência e continua tendo influência, porque eles olham esta condenação como uma condenação política e não acham nenhum desdobro o fato de a pessoa continuar tendo influência dentro do partido. E tendo influência no partido, acaba tendo influência também na política nacional.
E, Padre Jesus, a situação da presidente Dilma, cada dia a situação fica mais difícil, inclusive o fator economia. Já o próprio Manteiga já disse que vamos chegar próximo ou ultrapassar o teto da inflação. O próximo ano não será um ano muito bom. A economia ela não reage, né? E aí nós temos essas questões aí de... Agora, assim, eu vou falar isso depois, padre, eu só queria falar um negócio para o senhor aqui. Tivemos durante todo um ano os black box, aqueles pessoal que estava aprontando no Brasil. E o governo não fez nada. Apareceram lá para estragar a festa da FIFA. Joseph Blaster ligou para o ministro da Justiça e foram presos os black box até o final da Copa. Não vou dizer que a polícia não fez nada. A polícia reagiu. Aí, as imagens, assim, pois não, padre. Pode falar, pode comentar. A polícia reagiu nas diversas manifestações, mas muitas vezes, né, a reação não foi suficiente para impedir que houvesse depredação. Agora, com a FIFA, é claro que o governo brasileiro tem uma responsabilidade muito grande, porque ai de nós se acontece alguma coisa com a delegação estrangeira. Ai do Brasil se acontece uma tragédia com uma delegação, se faz uma loucura com a delegação. É preciso proteger os brasileiros, mas como eles estão aqui como visitantes convidados e vieram aqui, não é, convidados pela FIFA, convidados o Brasil como anfitrião, ele tem uma responsabilidade especial para proteger estas pessoas e estas delegações. Ai do Brasil se acontece uma tragédia com uma delegação estrangeira aqui dentro. Tá aí. Agora, padre, nós convivemos com esse problema durante todo o tempo, né? Agora veio essa ordem da prisão. Mas é um fato que passou. Vamos falar sobre a questão aí, que saiu também uma pesquisa para mais uma, né? As intermináveis pesquisas para presidente da República, Padre Jesus. O pessoal vai providenciar para a gente, mas assim, na espontâneo, a presidente Dilma no espontâneo ela tem 17%, Aécio Neves tem 11%, Lula aparece, né? Aí eu acho um erro, né? Porque tanto Dilma como Lula são do mesmo partido, então acho que tinha que tirar, né? Você não considera, mesmo que seja espontâneo. Tem que ser espontâneo. Mas mesmo assim, acho que deveria ver, né? O pessoal vai mostrar. Eduardo Campos, Padre Jesus, 2%. Agora, Lula na espontânea, 4% chama atenção, né? Porque para quem aquele movimento Volta Lula, a gente está vendo uma campanha, padre, na internet muito grande contra o Lula. Mas olha, essas campanhas na internet não estão chegando longe demais, não. É um negócio que está ficando muito dentro da compraria e que não está chegando ao povo e que não está tendo importância assim diante da população. São os mesmos falando para os mesmos e repetindo as mesmas coisas. Agora, a espontânea não vai indicar muita coisa porque Eduardo Campos é pouco conhecido ainda. Aécio Neves já é um pouco mais conhecido. A Dilma, presidente, então já é muito mais conhecida. Isso vai valer mesmo quando todos tiverem a chance de apresentar-se diante do eleitorado nacional, de fazer as suas propostas, de mostrarem a sua cara. Aí sim a gente vai ver o que vai acontecer, inclusive com estas pesquisas. E a pesquisa, para a gente repassar, né, é espontânea, Dilma tem 17%, Aécio tem 11%, espontâneo quer dizer o quê? É um teste de popularidade, né, Padre? É o marketing, né, popularidade. Lula 4%, Eduardo tem 2%, a Marina tem 2%, José Serra aparece com 1%, aí depois vem até Iris Rezende, Joaquim Barbosa, tal. Então, assim, agora 58%, Padre Jesus, do eleitorado no espontâneo
não tem ainda candidato. É porque, por enquanto, está bastante confuso ainda o quadro. É natural que grande parte não saiba dizer na hora que chega alguém e pergunta de chopre, né? Em quem você vai votar? Pode dar um branco e a pessoa não lembre nada. E mais, a verdadeira vai ser a estimulada e particularmente depois que todos tiverem a oportunidade de se definirem. Porque aí Joaquim Barbosa já desaparece, Sim. Lula já desaparece, o Serra já desaparece e as Alckmin coisas vão já desaparece, outros vão desaparecendo. Então, aí se concentra naqueles que são candidatos e estão disputando. Olha a pesquisa estimulada, padre. Aí o resultado da pesquisa estimulada chama a atenção, porque foi feita a pesquisa pelo Datafolha. Olha aí, Padre Jesus, a estimulada, né? Assim, foi feita aqui em Goiânia, né? Porém, traz aí um empate entre Aécio e Dilma Rousseff. Eduardo Campos, 14, indecisos 12, brancos e nulos, né? Que a pesquisa foi feita, né? Será que retrata a realidade, padre? Olha, essa pesquisa ela é um segmento. Ela foi feita entre as pessoas que conhecem os candidatos e que dizem conhecer bem os candidatos. Essa pesquisa não pode ser universalizada, porque ela foi feita dentro de um segmento. Aqueles que dizem conhecer bem os candidatos votam desse jeito. Agora, padre, nós vamos ter aí a gente já está falando sobre esse assunto há muito tempo, né? Vamos ter uma campanha presidencial. Já há um acordo entre os partidos que Petrobras, Metrô de São Paulo e Mensalão não vai entrar na pauta. Como aconteceu aqui em Goiânia, um pacto que Carlos Cachoeira não entrou na campanha para prefeito de Goiânia. É bom para a democracia isso, padre? É você esconder as coisas, fazer um pacto? Olha, fazer uma campanha apenas procurando escândalos, apenas procurando problemas da vida particular das pessoas, não é uma campanha que enriqueça a política do Brasil e que ajude de fato a fazer as melhores escolhas. É claro que a crítica deve ser feita, mas não podemos centrar, porque afinal todos esses fatos têm uma outra leitura possível. Se o PT lê de uma forma, se o PSDB lê de outra forma, né? Então são leituras e só lê diferentes, aquilo que interessa, porque né? não há um processo, não há um julgamento, não há uma sentença transitada em julgado para a gente dizer, aqui é um escândalo deste partido. Mas todos os problemas que estão aí, de alguma forma no correr da história, tiveram a participação de todos os partidos. Ninguém acabou com a CELG de uma vez. Ninguém acabou com o BEG de uma vez. Ninguém destruiu a Caixego de uma vez. Ninguém acabou com o BD de uma vez. Ninguém acabou com o CRISA de uma vez. E assim por diante. Foram processos de longa duração em que foi se cometendo um erro atrás do outro, foi se cometendo um desvio depois do outro, uma corrupção atrás da outra, e o resultado estamos sem BEG, estamos sem Caixego, a CELG na situação difícil que está vivendo e assim por diante. A CELG, Padre Jesus, ainda a CELG ainda é de ninguém, porque o Ministério das Minas e Energias, né, digamos ali, a agência reguladora, ela diz que só pega a CELG depois que for feita uma auditoria independente para saber qual é o tamanho do buraco. Já o governo do estado diz que já está na responsabilidade da ANEEL, então, ou seja, muitos problemas, inclusive
muitas regiões do estado e em Goiânia também, faltando energia e não se tem dono. Vai se procurar o governo fala, não é conosco, é com a presidente da ANEEL. Você chega lá e fala assim, não, estamos aqui aguardando esse imbróglio, esse impasse. É lamentável que não tenham resolvido até hoje a questão da CELG, a transferência. A Eletrobras, porque se trata de Eletrobras, não de ANEEL. A Eletrobras tem dificuldade de caixa hoje, ela não está nadando em dinheiro. De outro lado, a CELG tem um buraco muito grande. Agora, é claro que é um negócio que tem que ser feito, porque não vão poder deixar afundar a CELG, porque ela é imprescindível para o sistema nacional e é imprescindível para toda essa região do Centro-Oeste, de tal modo que eles vão ter que acabar com essa pendenga, resolver este problema para que a CELG possa retomar o seu desenvolvimento e possa fazer novos e pesados investimentos que são necessários hoje para que ela seja uma empresa de eletricidade competente. O senhor toca num ponto, padre, importante. Marconi leva nas costas a chancela de ter de se livrar do BEG, Íris, da Cachego, essas coisas. Aí o senhor fala, né, que é um processo que vem se desenhando e às vezes num determinado governo ele acontece. E aí as pessoas elas colocam essa marca, né, naquele gestor e não se lembram que o processo de falência ele começou em governos anteriores, né? O BEG já faz muito tempo que ele tinha problemas graves, porque, como também a Caixego, né? Por quê? Por causa da ligação da empresa com os partidos políticos. Isso. O candidato chegava lá, quero tanto. O governador mandou me entregar tanto. Isso. Né? Há um tempo atrás, um candidato chegou lá para o presidente da CELG, já não está aí não. Chegou eu quero tanto para minha campanha. O presidente disse, mas como? Não é bem aqui não. Aqui não é tesouraria de partido político. Aqui é uma empresa estatal, é uma empresa, né? Mas era assim, com tudo. Então a culpa é de todo mundo. Não se deu a devida atenção, não apenas em Goiás, mas no Brasil inteiro, as estatais foram exploradas pelos partidos políticos, como continuam explorando nos dias de hoje as empresas estatais, né? O próprio BNDES e outros assim está sendo usado pelo governo federal, né? E todo mundo outra atividade, usou até hoje, todo mundo usou para fazer com que o banco sirva aquela determinada política, o que pode ser um erro no longo prazo. E aí falta a questão do cidadão conhecer um pouco da história, né, padre? Porque não se quebra uma instituição num governo, né? Não é num governo e ninguém vai chegar lá e já arrebentar de uma vez. Em São Paulo quebraram o Banespa. Sim. O Banespa era um formidável banco, grande. Quebraram. Para quê? Para eleger um político que era um patão que foi eleito governador sem ter a menor condição de ser eleito e foi eleito, ainda que quebrando o Banespa. E agora nós vamos ter aí, Padre Jesus, porque a campanha todo mundo está postando na televisão. E cada dia está ficando mais caro as produções, os marqueteiros que se julgam, né, autoconhecedores, coisas nesse sentido, vão ter que gastar muito dinheiro. Vão ter que chegar na realidade, porque se os partidos não tiverem dinheiro, eles vão ter que mudar o estilo de campanha, o estilo de produção, os marqueteiros vão também ter que cair na realidade, porque fantasiam enquanto o dinheiro é fácil. No dia que o dinheiro não for fácil, como já parece que vai ser muito difícil,
conseguir dinheiro para as campanhas neste ano vai ser muito difícil. As campanhas serão bem simplificadas. Padre, mas aí é meio complicado porque Alexandre Padilha vai ser candidato no Rio de Janeiro, veio o escândalo. Então, cada político que está dentro de uma pasta, quando ele sai para se candidatar, vem aí aquelas denúncias, né? E dinheiro aqui não falta. Inclusive aqui em Goiânia, um ex-secretário do governo do estado é fortíssimo candidato porque conseguiu fazer um caixa para... dinheiro não vai faltar. Não vai ser fácil, porque a Justiça Eleitoral mudou muito, está muito mais hábil e competente para acompanhar, para julgar. Como também, no caso aí, a opinião pública está bem mais esperta, porque de repente aparece uma campanha miliardária aí. De onde que veio esse dinheiro? De onde que veio? De onde? E é claro que com isso as campanhas vão ser mais transparentes e não haverá, especialmente se aquela lei, né, já está votada, né, das empresas, a decisão do Supremo já está tomada, só que não vale para 2014, valerá para as próximas eleições depois de agora, né, já vai ser bem mais pobre a campanha eleitoral. Padre Jesus, Júnior do Friboi, numa entrevista, ele foi muito generoso com alguns segmentos, com alguns prefeitos, com algumas pessoas. Aí questionaram, né, da generosidade dele. Ele disse: o dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quero. E outra questão, Henrique Meirelles foi eleito deputado federal. Eu fiz um desafio aqui: se alguém me trouxesse uma foto do Henrique Meirelles pedindo voto na casa de alguém, que eu daria 10 mil reais. Ninguém viu Henrique Meirelles pedindo voto. Não, ele fez muita aliança com candidatos a deputado estadual. De modo que quando eles faziam a campanha para deputado estadual, eles faziam também a campanha para o Henrique Meirelles. Ele distribuiu dinheiro, distribuiu caminhonetes e, de fato, ele, né, se aliou a muita gente para ter a grande votação que ele teve naquela ocasião. Foi uma votação espetacular, mas foi também uma campanha riquíssima. E o senhor fala sobre a proximidade com um deputado estadual. Hoje essa proximidade está custando R$1 milhão, padre. Bom, mas sempre custou. E o duro é que a justiça, né, Padre Jesus, por mais que ela tente, é difícil, né, você flagrar, porque uma coisa é o crime, outra coisa é o flagrante. Então... porque aí não me consta que seja proibido dar dinheiro para diretórios para fazer campanha ou para se fazer campanha. Não me consta a proibição disto, desde que não seja dinheiro público. É legal, mas é imoral, né, padre? Vamos falar... certo. Nós temos que fazer o último intervalo comercial e na volta José Sarney deixa... Acredite, viu, padre? José Sarney não vai ser candidato à reeleição. E a gente fala também sobre a greve que está acontecendo em Goiânia dos profissionais da área de saúde, a questão da Câmara Municipal de Goiânia que literalmente ela não tem fim, né? O presidente da Câmara reuniu e disse que aquele mandado de reintegração de posse, ou seja, não será cumprido e a coisa continua do jeito que está. Um instante só a gente fala sobre isso. De volta com o Jornal Argumento pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, né? Conversando com o Padre Jesus Flores. Padre, agora vamos falar um pouco da questão aqui de Goiânia. O presidente, tem a matéria aí, o pessoal vai preparar para a gente. O presidente da Câmara, apesar de ter a decisão do juiz de a reintegração de posse da Câmara Municipal, resolveu
não entrar não pedir a ajuda. Foi criado esse comitê. Vamos falar vamos ver a matéria, depois a gente fala, solta aí. Já se passaram 13 dias que os trabalhadores da educação ocupam o plenário. O prazo para desocupação da Câmara encerrou ontem às 16 horas, mas os vereadores decidiram suspender momentaneamente a reintegração de posse. Foi criada uma comissão por vereadores que vai negociar a situação dos trabalhadores da educação. A comissão, falo em nome principalmente da comissão, ela está muito feliz, todos os componentes da comissão, porque todo aquele esforço que a comissão vem fazendo, ela foi coroada com a sensibilidade da Câmara Municipal, que está adotando uma medida que certamente vai possibilitar um gerenciamento melhor do conflito social que nós temos. Nós temos aqui professores presentes, eu acho que essa consideração, essa sensibilidade do presidente da casa vai possibilitar que, da agora para frente, essa questão social que nós temos aí, possa ser gerenciada através desse comitê, dessa comissão de vereadores que, com certeza, vão tentar viabilizar e sensibilizar também o prefeito municipal para que nós possamos construir um consenso democrático, tranquilo, sem a necessidade de que haja um desforço aí, policial, haja um emprego de força para resolver uma questão que tem saída do ponto de vista de decisões administrativas. Eles sempre contaram com o apoio do Legislativo. Em nenhum momento o Legislativo virou as costas, absolutamente. O presidente sempre deixou claro que estaria pronto não só a apoiar, como também intermediar, desde que deixassem o poder, que desocupassem o poder. Era essa a nossa exigência. E hoje nós estamos no colegiado, com o apoio aqui do Coronel Edson, que é o presidente do Comitê de Crise, e com o espírito público da responsabilidade que o cargo está sobre os meus ombros, enquanto chefe desse poder. Considerando que aqui é a casa do povo e que os professores, eles possam ter o bom senso e entenderem que não é ocupando o plenário que vão conseguir aquilo que eles desejam. É com diálogo e com intermediação, e que eu, inclusive, me coloco aqui de público, mais uma vez, à disposição para não só apoiar, como também buscar o melhor caminho, aquele caminho que for o mais eficiente. Deixando claro, nós sabemos que estão usando esse movimento, essa ocupação, pessoas que não têm nada a ver com a categoria. Ontem nós fomos surpreendidos na sessão no auditório Jaime Câmara por pessoas encapuzadas, ali uma dezena de pessoas que subiram em cima da mesa com um tipo de ação de vandalismo imenso. Bom, Padre Jesus, aí o presidente fala a opinião do senhor sobre o fato. Bem, é muito estranho tudo o que aconteceu. Primeiro, a forma da invasão, a primeira reação, né, intempestiva. Depois entrou a justiça, deu um liminar de reintegração de posse. Houve essas idas e vindas na aplicação da sentença judicial. Uma ordem expressa do Palácio das Esmeraldas para que a polícia não cumprisse. Bom, aí o caso de ordem para não cumprir já não depende do executivo. É uma questão do judiciário, que se ele tivesse batido o pé e dito é para executar, a polícia teria que executar a ordem do judicial. O judiciário também foi maleável, aceitando inclusive o retrocesso do presidente da Câmara, em nome da Câmara, para que suspendessem o efeito da liminar. Em todo caso, melhor do que uma violência foi o que aconteceu. Melhor do que uma violência que não serviria para a causa de ninguém e muito menos serviria para todos que estão em campanha eleitoral neste momento. Padre, aí me corta o coração. Por que não criaram esse comitê contra a crise da segurança no Parque Oeste Industrial? Olha, não adianta querer remover o passado. Não, mas realmente houve um conluio entre todos aqueles que detinham o poder na época para executar, seja lá como Deus quer, ou como Deus quisesse, sem perguntar a Deus, né? E fizeram o que fizeram.
infelizmente não houve diálogo para executar aquilo naquela ocasião. Mas foi uma coisa tão trágica, tão lamentável, que até relembrar dói. E muito, e muito, padre. Agora, o presidente a Câmara está trabalhando em outros locais e a previsão agora é que o pessoal vai ficar, como tem as férias, o pessoal vai ficar por lá na Câmara Municipal. Aí vai perder a visibilidade, vai perder o interesse, de tal modo que dentro de poucos dias eles vão desocupar naturalmente, porque a partir do momento que não se dá uma importância e não se espera um possível confronto, a coisa se esvazia naturalmente. E outra situação também, né? Os profissionais da saúde, o CID Saúde também promoveu nessa semana agora um movimento greve, né? Greve do CID Saúde. Padre, mas nós temos só mais 10 minutos. Rapidamente, essas greves que acontecem nesse período eleitoral, não vou mostrar a matéria não, porque a gente tem que falar sobre a festa de Trindade. Todo período eleitoral tem greve, padre. É o tempo da ebulição da sociedade e que naturalmente é uma boa oportunidade para conseguir, né, dos políticos maior sensibilidade para aceitar as reivindicações. Agora, o que os políticos não podem fazer é oferecer e prometer aquilo que eles não têm condição de oferecer e de prometer. Isso eles não podem fazer. Eles têm que ser responsáveis mesmo em campanha eleitoral. Aquilo que é justo, tudo bem. Agora, aquilo que não tem condição de prometer, não deixem a pressão funcionar. Não sei se você se lembra, quando o Collor ia entrar na presidência da República, aconteceu uma greve na difusora. Sim. Justamente para pressionar a direção para ceder. Falei, neste momento que ninguém sabe o que vai acontecer com a economia do país, uma incógnita imensa diante de todos nós, eu não me comprometo a nada de novo, podem fazer a greve, que eu não vou me dobrar, porque não é hora de assumir compromissos com aquilo que aconteceu com a posse do Collor na presidência da República. Exato. Eu acho que eu estava certo dizendo não e não aceitando. Depois a gente foi conversar, depois da posse. Exatamente. E Collor, né, entra para a história aí, Padre Jesus, confisco da poupança, né? Muitos suicídios no Brasil. Acusou o adversário o tempo inteiro de que iria confiscar a poupança e o primeiro ato que faz na presidência, confiscar a poupança de todo mundo. E agora o Brasil está pagando ainda, com esse processo que está no Supremo, aquela loucura daquele ano. E se for algo de 150 bilhões de reais... Aí todo mundo está chutando. Ninguém tem mas certo. Fala-se de 8 a 200 bilhões. Eu só me lembro, padre, o tanto de pessoas que cometeram suicídio, né? Porque... Quebraram, empresas que quebraram, pessoas que se suicidaram, porque realmente foi uma loucura o que foi feito no Brasil. As pessoas dormiram milionárias e no outro dia só podiam ter, no máximo, 50 mil reais. Não podia tirar mais do que isso, o resto era... loucura. Padre, agora aquela tonta que estava lá como ministra está dando lição de economia no Brasil. Que dançou tango lá com outro ministro, né? A Zélia Cardoso, a história do Brasil. Mas, padre, vamos falar no momento de festa, né? Somos a família do Pai Eterno. É o tema da festa de Trindade, que já começou já. E fala um pouco para a gente, né, sobre isso. Somos a família do Pai Eterno. Porque nós, católicos, cremos num só Deus. Os cristãos creem que há um só Deus. Como também os judeus acreditavam em um só Deus. E os islâmicos também acreditam que há um só Deus. Só que temos uma diferença. Os cristãos, nós cremos num Deus que é Trindade.
que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Então nós dizemos que Deus é uma família e que Deus criou a família humana a partir do modelo que ele é de família. E a família seria uma encarnação deste modelo da Trindade Santíssima aqui na Terra. Agora, o fato de sermos família de Deus, nós somos a família do Pai Eterno, é o tema, não é? Nós temos responsabilidades muito pesadas, porque temos que traduzir na vida das famílias aquilo que Deus vive na Trindade Santíssima, aquilo que Deus vive como família. Então, a necessidade da coerência, a necessidade da fé, a necessidade da união, a necessidade do amor, a necessidade da solidariedade, a necessidade de procurar uma vida intensa, profunda, como é a vida da própria Trindade Santíssima. Padre, eu apresento aqui um programa ao meio-dia chamado Capital Urgente. E é impressionante, padre. A gente percebe que aumenta muito, as pessoas estão perdidas. E aí buscam prazer, elas querem a felicidade a qualquer custo, a qualquer preço. E aí buscam na bebida, buscam na droga e até no sexo. Só que é um prazer passageiro, porque tanto o sexo, a bebida como a droga, o efeito é muito rápido. E essas pessoas estão, a gente observa, quando a gente conversa, estão perdidas, né? Aí a gente fica vendo, não é uma luta, às vezes, inglória, tentar salvar uma sociedade que só reconhece Deus quando está no leito da morte, enquanto ela tem saúde, ela quer o prazer rápido e constante e acaba cometendo contra ela mesmo ações de flagelo, de autoflagelo, essas coisas, e querem o prazer, não querem aquela coisa da salvação, de fé, elas querem o prazer rápido. Bom, existe gente de toda a natureza, com muitas tendências e com muitas formas de reagir à vida. Como há essas pessoas que acham que a vida deles está aí, há também aqueles que acreditam em valores, que lutam por valores, que lutam por uma verdadeira família, que lutam pela fraternidade, que lutam pela partilha. Há muita gente que crê no bem, que crê na justiça, que crê na verdade e que buscam a verdade. Há gente de toda a espécie. Agora, há também aqueles, isso nos dá força para continuar acreditando, tentando propor, tentando convencer, tentando insistir para que eles procurem um novo valor para a sua vida a partir de um Deus que é Pai, que muito nos ama e que quer também o nosso bem, a nossa felicidade, a nossa alegria, o nosso prazer. E, Padre Jesus, isso aí está muito relacionado àquelas pessoas que têm uma idade mais avançada. Hoje, a juventude, com raríssimas exceções, elas não... Se você convida a pessoa para ir à igreja, ela não vai. Se você convida para ir a uma festa, alguma coisa, ela leva 20 pessoas juntas. Aí, Padre Jesus... Mas aí não podemos radicalizar. Já tem muita gente também jovem que pensa, que Sim. busca e que quer algo diferente na sua vida. Então, há de tudo. Agora é um tempo em que as pessoas estão procurando, estão tentando encontrar horizontes, estão tentando procurar soluções, e é claro que muita gente se desvia, e aí, infelizmente, faltam outros que possam oferecer a mão e possam colaborar para que mudem. Padre, nós temos mais 2 minutos, eu vou fazer uma pergunta e depois o senhor tem um tempo aí para convidar essas pessoas, né? A cada ano cresce o número de pessoas que vão à Trindade, à Basílica, à Romaria, buscar a Deus. O que o senhor acredita isso ao quê? Olha, a partir do momento
do novo trabalho que se realiza em Trindade, porque a Romaria sempre foi muito frequentada. Sim. E ela era apenas por ocasião da novena e da festa. Com o trabalho que o Padre Robson está realizando em Trindade, ele conseguiu levar o culto ao Pai Eterno, não é uma devoção popular, é o culto ao Pai Eterno como nosso Deus verdadeiro pelo Brasil inteiro. Então nós temos gente do Brasil inteiro que fez uma descoberta, a descoberta de um Deus que é Pai, de um Deus que é misericordioso e começa a se dirigir à Trindade durante o ano. Todos os dias do ano, há gente de outros estados brasileiros presentes no santuário. Todos os dias do ano, principalmente nos finais de semana, e agora na festa será uma grande multidão. É um culto fundamental, não pregamos periferias, nós pregamos o centro da revelação, que é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Aí a gente tem que apostar nele, acreditar e ter fé, né, Padre? É Deus, é Deus. Ele não faz a minha missão, ele me dá uma missão e esta missão eu devo cumprir. E para cumprir eu preciso da presença e do apoio dele. Um convite aí para o senhor, para o pessoal que acompanha. Bom, a festa já começou sexta-feira passada, com a alvorada, e vai continuar por 9 dias de novena, e depois o grande dia da festa no dia 6 de julho. É um apelo, um convite para que as pessoas procurem o santuário, visitem, e especialmente para que vão ter um contato direto com Deus que é Pai. O importante não é a imagem, o importante não é aquele santuário, o importante é o Pai que tem que ser redescoberto na sua vida. Obrigado, a sua bênção, e no próximo domingo, infelizmente, eu não contarei aqui com a presença do senhor, você vai estar com já a festa finalizando, né? Eu prefiro não sair de Trindade na próxima sexta-feira. Se você quiser ir até lá, eu converso com você. Se o senhor me permitir, ó, que eu vou. Então, Padre, sua bênção. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez. E sexta-feira nós estamos lá. Lembrando que o programa é gravado sempre às sextas-feiras, né? Fica o convite para você aí, conhecer a Terra Santa. Quando a gente fala Terra Santa, não é o fato de... Não, é você ver, né, Padre Jesus? É impressionante a gente olhar no olho das pessoas e perceber a fé. Porque eu acho que muitas pessoas, né, proclamam a fé, mas não demonstram. E lá em Trindade isso aí fica evidente, contagiante. A presença da fé, os sinais da fé são muito bonitos lá. Vale a pena conhecer. É um testemunho. A todos vocês, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.